Quem são as outras ovelhas de João, capítulo 10, versículo 16. Nesse vídeo nós vamos analisar o que a Bíblia ensina, sem o auxílio de publicações de qualquer religião que seja. Vamos analisar somente a Bíblia para que cheguemos a uma conclusão mais assertiva da identidade de quem são as outras ovelhas. Eu separei aqui alguns versículos bíblicos que nós vamos considerar para que a gente chegue a uma conclusão assertiva, mais próximo possível, pelo menos, de saber a identidade das outras ovelhas de João, capítulo 10, versículo 16. Eu me chamo Jorge Nan, sou terapeuta em saúde emocional, mas eu também sou cristão, por isso eu gostaria de considerar esse importante ensino bíblico. Então vamos começar lendo João, capítulo 10, versículo 16, e vamos se atentar a alguns detalhes importantes e também se atentar à história, o que ela fala sobre os cristãos, principalmente os primeiros cristãos no primeiro século. João capítulo 10, versículo 16 diz o seguinte: Jesus disse essas palavras: "E tenho outras ovelhas, que não são desse aprisco. A essas também tenho de trazer, e elas escutarão a minha voz, e se tornarão um só rebanho, com um só pastor." Então, o primeiro detalhe, e é um ponto pacífico aqui entre diversas opiniões, é que há dois grupos de ovelhas: as outras ovelhas e as que eram daquele aprisco que Jesus estava se referindo nesse versículo. A palavra aprisco também é importante a gente considerar o que ela significa. Se nós olharmos o contexto do capítulo 10 aqui de João, Jesus estava falando que ele era a porta por onde as ovelhas saíam e entravam. Logo, a porta se refere a um curral, aprisco pode se referir a um curral ou uma casa onde abrigava as ovelhas. E Jesus se identificou como sendo a porta desse curral ou dessa casa. E nós vamos ver para frente por que entender isso, o significado da palavra aprisco, ela é importante para sabermos a identidade das outras ovelhas. Aqui também Jesus disse que também tinha de trazer. Essa palavra trazer, ela também dá a ideia de reunir as ovelhas, ovelhas que estavam espalhadas. E tanto as outras ovelhas como aquele aprisco, que nós também vamos identificar a identidade, elas, como diz João capítulo 10, versículo 16, se tornariam um só rebanho, seriam unidas, se tornariam um só grupo. Então, para identificar o primeiro grupo de ovelhas que eram daquele aprisco, daquela casa, nós podemos ler também Mateus capítulo 15, versículo 24, onde vai nos ajudar a identificar a identidade desse primeiro aprisco. Mateus capítulo 15, versículo 24, Jesus, ele diz o seguinte: "Ele respondeu: fui enviado apenas às ovelhas perdidas da casa de Israel." Percebeu aqui, Jesus falou da casa de Israel. Então, como nós vimos, a palavra aprisco, ela também pode significar casa. E Jesus disse que havia sido enviado às ovelhas perdidas da casa de Israel. Nessa ocasião aqui, uma mulher fenícia, ela queria um milagre. Porém, Jesus disse que não poderia realizar aquele milagre porque ele havia sido enviado apenas às ovelhas perdidas da casa de Israel. No entanto, a fé daquela mulher era tão grande e Jesus foi flexível e realizou o milagre na vida daquela mulher que não era israelita e não era judia. Então nós percebemos aqui que o aprisco que Jesus estava se referindo em João capítulo 10, versículo 16, eram as ovelhas perdidas da casa de Israel. Chegamos a essa conclusão, então, com base nesses dois versículos e mais nos versículos adiantes que eu também vou considerar. A outra passagem que podemos considerar é Atos capítulo 3, versículo 26. Como eu já expliquei aqui nesse vídeo, Jesus ele havia sido enviado às ovelhas perdidas da casa de Israel. Então, primeiramente, ele haveria de ajudar, levar a mensagem das boas novas do reino, primeiramente a Israel. Então, se atenta a esse detalhe também. Israel, ali os judeus, foram os primeiros a receberem aquelas boas novas a respeito do Cristo e do reino de Deus.
Por que esse detalhe é importante? Por causa desse versículo que nós vamos considerar agora, de Atos capítulo 3, versículo 26. Aqui é um discurso dado pelos apóstolos aos judeus. Vejam o que eles disseram. Ó. Depois de fazer surgir o seu servo, Deus o enviou primeiro a vocês para abençoá-los, ao afastar cada um de vocês das suas ações más. Então esse discurso aqui estava sendo dado aos judeus. E os apóstolos disseram nesse discurso que Deus enviou o servo dele, ou seja, Jesus, primeiro a eles. Tá? Então eles faziam parte do primeiro grupo. Os judeus, os israelitas, faziam parte do primeiro grupo de ovelhas. E então já conseguimos identificar claramente, com base bíblica e histórica, quem eram aquele aprisco de João 10,16. E agora nós podemos então identificar quem eram as outras ovelhas, lendo Efésios capítulo 2, versículos do 13 ao 15. Efésios capítulo 2, versículos do 13 ao 15 nos diz assim: Mas agora, em união com Cristo Jesus, vocês, que antes estavam longe, estão perto pelo sangue do Cristo. Pois Ele é a nossa paz, aquele que de dois grupos fez um só, e que destruiu o muro que havia no meio, que os separava. Por meio da sua carne, Ele aboliu a inimizade, a lei de mandamentos em forma de decretos, para fazer dos dois grupos que estão em união com Ele um novo homem e fazer paz. A carta de Paulo, ela era aos cristãos em Éfeso, que eram pessoas das nações. E aqui, Paulo diz que eles estavam longe, também estavam espalhados, mas que agora eles estavam reunidos por meio de Cristo. E que desses dois grupos, das ovelhas da casa perdida de Israel e agora das nações, se tornariam um só grupo, como diz aqui o versículo 14. Versículo 15 diz que de dois grupos ele fez um novo homem. Então nós percebemos aqui que as outras ovelhas, a que Jesus estava se referindo a João capítulo 10, versículo 16, que ele havia de reunir também junto com aquele primeiro grupo de ovelhas, eram as pessoas das nações, os gentios, que começaram a se juntar ao primeiro grupo no ano de 36, era comum, quando Pedro foi até a casa de Cornélio e foi derramado o Espírito Santo sobre as pessoas das nações. E por que eu quis considerar esse ensino de quem são as outras ovelhas nesse vídeo? Porque por volta do ano de 35, na década de 1930, Joseph Rutherford, que era o presidente das Testemunhas de Jeová na época, ele interpretou que as outras ovelhas eram cristãos que tinham esperança de viver na terra. Então ele dividiu as ovelhas daquele primeiro aprisco como sendo cristãos que tinham esperança celestial, ungidos, e um segundo grupo de outras ovelhas seriam cristãos com esperança terrestre. O problema é que ele fez isso por interpretação própria dele, sem base bíblica. Portanto, é que não há nenhum versículo bíblico que apoie essa ideia de que as outras ovelhas são cristãos que vão viver na terra. Um outro problema é que muitos dos ensinos de Rutherford naquela época já foram mudados, quase também não existem mais. Um ensino que era muito unânime na época era de Romanos capítulo 13, falando sobre as autoridades. Ali Rutherford interpretou que as autoridades no capítulo 13 de Romanos se referia a Jeová e Jesus. E esse ensino perdurou mais ou menos até a década de 60 e depois foi abolido. Foi entendido que a interpretação dele estava errada, como outras interpretações também. E você, qual a sua opinião? Você já estudou sobre esse assunto? Quem, na sua opinião, são as outras ovelhas? Você tem algum versículo bíblico que apoie os seus argumentos? Então eu vou pedir para você deixar o seu comentário embaixo desse vídeo. Se você curtiu, se você gostou desse ensino bíblico, se você concorda, deixe o seu like. E também não deixe de compartilhar esse vídeo com pessoas que precisam também ouvir esse importante ensino bíblico.